Rafael, um viúvo milionário, chegou em casa e viu glitter no chão e tinta nas almofadas caras. Naquele momento, a empregada doméstica estava sentada no chão com as duas filhas de Rafael, gêmeas de 6 anos. Elas estavam felizes, rindo sem parar e brincando naquela bagunça. Rafael não gritou, apenas disse com aquela voz fria de reunião: "Pegue suas coisas, você está demitida." As meninas pararam de rir. Marta se levantou em silêncio e saiu. Mas então as filhas dele começaram a ficar estranhas. No primeiro dia não conseguiram comer. No segundo dia, ficaram em completo silêncio, olhando fixamente para a porta com a esperança de que Marta voltasse. No terceiro dia veio o pediatra e disse a frase que Rafael não esperava: "Suas filhas não estão doentes, elas estão de luto e já perderam demais para a idade delas." Foi então que Rafael começou a fazer perguntas que nunca havia feito às suas filhas e descobriu que Marta já havia perdido uma filha de 6 anos há 4 anos e que ela havia dado às filhas dele tudo o que já não podia dar à sua própria. "Filha, comente de onde você está vendo e, se ainda não for inscrito, inscreva-se para mais histórias como esta." A história começa agora. Antes da bagunça daquela tarde de terça-feira, antes do glitter e da tinta e das gargalhadas que encheram uma sala projetada para nunca ter gargalhadas, existia uma casa que funcionava com a precisão de um mecanismo de relógio. A mansão de Rafael Andrade tinha 4 andares, 9 quartos, 2 terraços com vista para a cidade e um sistema de automação residencial que regulava a temperatura de cada ambiente sem que ninguém precisasse pedir. O arquiteto que a projetou havia ganhado prêmios. O decorador que a mobiliou havia voado de Milão com amostras de tecido em uma mala de couro. Cada quadro na parede tinha um nome por trás que justificava seu preço. Cada superfície refletia a luz de uma maneira que sugeria, com discrição calculada, que quem morava ali havia chegado a algum lugar importante. Era uma casa perfeita no sentido mais frio e mais triste da palavra. Perfeita como um terno que ninguém usa. Perfeita como um jardim que ninguém pisa. Perfeita como um silêncio que está ali há tanto tempo que já não há ninguém que se lembre de como a vida soava antes de sua chegada. Rafael chegava às terças-feiras às 8 da noite, às quintas-feiras às 9, às sextas-feiras quando havia jantar de trabalho, às vezes depois das 11 com a gravata afrouxada e os olhos com aquele brilho opaco que os homens têm quando foram importantes por horas demais seguidas, cumprimentava as meninas se ainda estivessem acordadas. Beijava-as na testa com a mesma eficiência com que assinava documentos, um gesto correto, no lugar correto, no tempo correto. Perguntava como tinha sido a escola e ouvia a resposta com metade da atenção, porque a outra metade já estava revisando os e-mails do dia seguinte em algum canto de seu cérebro que nunca terminava de se desligar. Não era um pai ruim no sentido que o mundo costuma reconhecer. Pagava as melhores mensalidades escolares, contratava as melhores pessoas, garantia que não faltasse nada que pudesse ser comprado. O problema era que o que suas filhas mais precisavam não tinha preço em nenhum catálogo que ele jamais consultara. Marta chegava às terças-feiras às 7 da manhã. Chegava andando porque morava a 4 estações de metrô e o dinheiro do transporte era economizado para outras coisas. Chegava com o cabelo preso, a roupa limpa da noite anterior, os sapatos gastos, mas sempre em ordem. Nunca chegou atrasada em 2 anos. Nunca chegou atrasada nem um único dia. Nem quando chovia, nem quando o metrô falhava. Nem quando o corpo pedia para ficar na cama com aquele cansaço antigo que se acumula nos ossos das pessoas que trabalham muito e descansam pouco. Entrava pela porta de serviço, pendurava o casaco no gancho atrás da cozinha e começava o café da manhã primeiro. Depois acordava as meninas com uma paciência que não vinha do ofício, mas do genuíno prazer de vê-las abrir os olhos cada manhã, como se o dia fosse uma promessa que ainda não havia sido quebrada. Havia nesse ritual cotidiano algo que Marta nunca nomeou, porque não era das pessoas que nomeiam as coisas que sentem, mas que existia com a mesma certeza com que existem as coisas que não precisam ser nomeadas para serem reais. A casa tinha regras não escritas, mas presentes em cada canto, como uma pressão constante que só era notada quando alguém tentava não obedecê-las. As vozes deviam ser mantidas em um volume que não interrompesse a concentração de ninguém. Os brinquedos voltavam ao seu lugar antes das 6 da tarde. A sala, aquele espaço de mármore e almofadas brancas que o decorador havia escolhido com catálogo em mãos, não era um lugar para brincar. Era um lugar para parecer bem. A cozinha era funcional, não social.
O escritório de Rafael era território proibido, sempre com a porta fechada, sempre com o silêncio lá dentro que a seriedade das coisas importantes exigia. Nessa casa, a vida emocional não tinha quarto atribuído. Não havia um quarto onde chorar fosse aceitável, onde rir alto fosse permitido, onde ser uma menina de 6 anos, com tudo o que isso implica de caos e ternura e necessidade, pudesse acontecer sem que alguém sentisse que algo estava fora do lugar. Esse quarto não existia no plano do arquiteto. A construiu Marta, invisível e sem permissão, em cada tarde que passou no chão com as meninas. Sofia e Isabela estavam há 2 anos sem mãe. 2 anos que para uma adulta podem parecer um tempo suficiente para se estabilizar, para encontrar uma nova rotina, para que a dor se torne mais manejável e menos aguda. Mas para 2 criaturas de 4 anos que de repente perderam a voz que lhes cantava, os braços que as consolavam, a presença que dava nome ao mundo, 2 anos não são suficientes para nada. São apenas o tempo que leva para aprender a disfarçar o vazio, a não mencioná-lo na frente do pai, porque o pai ficava estranho quando mencionavam, a guardá-lo em algum lugar do peito onde não incomodasse muito, mas de onde continuava a doer com aquela persistência silenciosa das feridas que ninguém cura porque ninguém as vê. Rafael havia feito o que sabia fazer: reorganizar, contratar, prover. E as meninas, com aquela inteligência emocional desconcertante que as crianças que aprendem a sobreviver sozinhas têm, haviam aprendido a não pedir o que ele não podia dar-lhes. Foi Isabela quem se aproximou de Marta primeiro, não com palavras, porque Isabela raramente usava as palavras quando tinha outro idioma disponível. Simplesmente apareceu um dia na cozinha com um desenho na mão e o colocou sobre a mesa sem dizer nada, olhando para Marta com aquela atenção total que as crianças pequenas reservam para as pessoas que decidem que importam. O desenho era uma figura com o cabelo preso e um avental rodeada de manchas de cores. Era Marta, feita com lápis de cor de ponta gasta por uma mão que ainda não dominava as proporções, mas que já entendia perfeitamente a forma do afeto. Marta o olhou por um tempo, depois dobrou o desenho com cuidado, o guardou no bolso do avental e continuou descascando batatas sem dizer nada. Mas desde aquele dia, algo mudou na maneira como as tardes transcorriam naquela cozinha. Abriu-se um espaço pequeno, sem nome, sem permissão, construído com a matéria-prima de que são feitos os vínculos reais. Tempo compartilhado, sem nenhuma outra agenda além de estar ali. O que Marta fazia pelas meninas não estava em nenhuma descrição de trabalho. Não havia uma cláusula em seu contrato que dissesse que ela devia ouvir Sofia quando tinha medo de trovões e não queria incomodar o pai. Não havia um item na lista de responsabilidades que indicasse que ela devia ficar 10 minutos extras depois da hora de dormir, quando Isabela não conseguia fechar os olhos porque o silêncio da casa pesava demais. Não havia nada escrito que a obrigasse a aprender os nomes dos personagens dos contos que as meninas inventavam, nem a lembrar que Sofia preferia os ovos sem a gema e que Isabela tinha medo de aranhas, mas não queria que sua irmã soubesse. Essas coisas não se contratam, se dão. E Marta as dava com a naturalidade de alguém que compreendeu, não em teoria, mas na carne, que o tempo que se dá a uma criança não é tempo perdido. É a única coisa que resta de verdade quando todo o resto se vai. Rafael não via. Não porque fosse cego, mas porque não havia aprendido a olhar naquela direção. Em seu mundo, o que importava deixava rastro nas planilhas, nos relatórios trimestrais, nos acordos assinados diante de testemunhas. O que Marta construía não deixava rastro em nenhum lugar que ele consultasse. Não aparecia nos extratos financeiros, nem nos relatórios escolares, nem nas avaliações pediátricas. Aparecia na maneira como Sofia ria quando algo lhe parecia realmente engraçado. Não aquela risada contida e educada que usava diante do pai, mas aquela outra risada que vem do estômago e não pede permissão. Aparecia na maneira como Isabela dormia, com os punhos abertos em vez de fechados, com a respiração lenta de alguém que se sente seguro. Aparecia em pequenas coisas que só se notam quando se as procura, e Rafael nunca as procurou porque, para procurá-las, teria que ter parado. E parar era a única coisa que aquele homem não sabia fazer. A tarde em que Isabela deixou o desenho sobre a mesa da cozinha, foi também a tarde em que Marta compreendeu que havia cruzado uma fronteira sem ter percebido. Não era uma fronteira visível. Não havia nenhuma linha traçada no chão de mármore que indicasse onde terminava o trabalho e onde começava algo que não tinha nome em nenhum contrato. Mas estava ali, real como o peso do papel dobrado em seu bolso,
real como o silêncio de Isabela esperando que Marta dissesse algo. As pessoas que trabalham muitos anos em casas alheias aprendem a construir uma distância interna que as protege, uma membrana invisível entre o que se sente e o que se permite sentir. Marta havia cultivado essa membrana com cuidado durante décadas. Havia trabalhado em 4 casas antes desta. Havia cuidado de outras crianças, havia dado e recebido afeto com a medida justa de alguém que sabe que o amor sem limites em terreno emprestado é um luxo que se paga caro. Mas naquela tarde, com o desenho na mão e os olhos de Isabela fixos nela, a membrana se rompeu em algum ponto pequeno e silencioso, e por essa fresta, sem permissão, entrou tudo. O que se seguiu não aconteceu de repente. Foi lento, como são lentas todas as coisas verdadeiras, como é lento o gelo quando se desfaz, e a água demora a reconhecer que pode se mover novamente. Foi nas tardes de quarta-feira, quando Rafael tinha reuniões longas, e a casa ficava livre daquela tensão tênue que sua presença instalava sem que ele soubesse. Marta começou a ficar 10 minutos a mais depois da hora do banho. Depois 20, as meninas descobriram que se perguntassem com aquele olhar específico que as crianças aprimoram quando encontram um adulto disposto a ceder, Marta trazia a caixa de aquarelas do armário do corredor sem que ninguém precisasse pedir 2 vezes. Sofia foi a primeira a entender que havia algo diferente na maneira como Marta olhava seus desenhos, não com a aprovação automática de alguém que cumpre um papel, mas com a atenção real, de alguém que genuinamente queria ver o que havia ali. E isso, essa diferença pequena e gigante ao mesmo tempo, foi o que transformou as tardes de quarta-feira em algo que as meninas começaram a esperar com uma antecipação que ainda não sabiam como nomear. Foi Sofia quem fez a pergunta que mudou tudo. Uma tarde qualquer, enquanto Marta lhe trançava o cabelo diante do pequeno espelho do banheiro de serviço, Sofia a olhou através do reflexo, com aquela seriedade sua que sempre parecia pertencer a alguém mais velha, e perguntou: "Você também tem uma menina?" Não foi uma pergunta inocente, ou sim, o foi. Mas com aquela inocência específica das crianças que já sentiram o cheiro da verdade no ar, e só precisam que alguém lhes confirme que não estão inventando. Marta teve as mãos paradas um segundo, só um segundo, mas Sofia viu. Sofia sempre via tudo, e Marta, que havia guardado aquela história no lugar mais protegido de seu corpo durante anos, que nunca a tirava porque tirar, lá doía de uma maneira que não terminava logo. Escolheu naquele segundo fazer algo que não havia planejado. Escolheu dizer que sim havia tido uma menina que se chamava Lúcia, que tinha os olhos escuros e ria de uma maneira que enchia qualquer quarto e que já não estava mais ali. O espelho devolveu as duas em silêncio, com as mãos ainda entrelaçadas no cabelo de Sofia, e nenhuma das duas disse mais nada. Mas algo se instalou naquele pequeno banheiro que era maior que as palavras que o haviam trazido. O que ocorreu depois dessa conversa não foi sabido por nenhum adulto durante semanas. As meninas, com aquela capacidade que as crianças têm para processar o que os adultos não conseguem e guardá-lo em lugares que os adultos não sabem revisar, pegaram a história de Lúcia e a integraram. Não a mencionaram diante de Marta mais do que o necessário, porque entenderam instintivamente que era um lugar sagrado, ao qual não se entra sem cuidado, mas entre elas a nomeavam, a incluíam. Isabela começou a deixar um espaço em seus desenhos para uma figura pequena que sempre aparecia um pouco afastada do grupo, como alguém que olha de fora, mas que também pertence. Sofia, que era a que falava, começou a fazer perguntas indiretas a Marta, perguntas que não mencionavam Lúcia pelo nome, mas que giravam ao redor dela como planetas ao redor de um sol invisível. O que ela gostava de cores? Se preferia as manhãs ou as tardes? Se tinha medo de algo? E Marta respondia, sempre com a mesma medida justa, sempre um pouco mais do que pensava que ia dar, como se as perguntas de Sofia fossem uma chave que abriria quartos que estavam fechados há anos. O vínculo que cresceu entre Marta e as meninas durante esses meses não se parecia com nenhuma das relações que as meninas tinham com os outros adultos de seu mundo. Não era a relação com o pediatra, que era amável e profissional, e sempre lhes doía a visita, mesmo que não houvesse injeção. Não era a relação com a professora que as queria dentro da sala de aula, mas que existia apenas dentro daquele espaço delimitado e com aquela função específica. Não era sequer a relação com o pai, que era real, mas incompleta, carregada de coisas não ditas e espaços não cruzados. Com Marta,
As meninas podiam ser o que eram sem que ninguém lhes pedisse para serem outra coisa. Podiam ter medo sem que o medo fosse corrigido. Podiam estar tristes sem que a tristeza fosse apressada. Podiam estar felizes com toda a intensidade do corpo, com a risada que sai pelo nariz e os pulos que não pedem permissão, sem que ninguém lhes lembrasse que havia móveis perto ou vizinhos embaixo, ou alguma outra razão pela qual ser uma menina de 6 anos devia ser feito em voz baixa. Esse espaço, o espaço onde se podia fazer tudo sem custo, era o presente mais importante que Marta lhes dava. E era invisível, porque os presentes mais importantes sempre o são. Mas os vínculos que crescem em silêncio em casas alheias raramente permanecem invisíveis para sempre. Dona Graciela, que morava no andar de baixo e que tinha aquele costume dos vizinhos que moram há muitos anos no mesmo prédio de saber tudo sem ter perguntado nada diretamente, começou a cruzar com Marta mais do que o habitual no elevador e na porta do edifício. Começou a notar que as meninas gritavam: "Marta, Marta!" Da janela, quando a viam chegar pela rua, com a mesma urgência e o mesmo tom com que as crianças chamam suas mães. Começou a notar que Marta chegava ao prédio com os olhos brilhantes, com aquele tipo de brilho específico que os olhos das pessoas que vão em direção a algo que amam, não a algo que devem. E Dona Graciela, que não era má pessoa, mas que também não era das que guardam as observações para si mesmas, começou a contar pulás a quem estivesse disposto a ouvir. "Essa mulher está muito apegada às filhas do Sr. Andrade", dizia, com aquele tom que não é acusação, mas que também não é elogio. Aquele tom que deposita um desconforto no ar e deixa que outros o completem. As palavras de Dona Graciela chegaram aos ouvidos de Cláudia, a irmã de Rafael, que morava a 20 minutos de carro e que se sentia no direito de ter opiniões sobre a criação de suas sobrinhas, do lugar de alguém que visita aos domingos e observa, sem viver as consequências do que observa. Cláudia era das pessoas que confundem preocupação com autoridade, que pensam que querer o bem de alguém lhes dá o direito de decidir que forma esse bem deve tomar. Ligou para Rafael numa terça-feira de manhã antes que ele saísse para a primeira reunião do dia, e disse o que Dona Graciela lhe havia dito com os acréscimos que as fofocas sempre acumulam pelo caminho. Que as meninas chamavam Marta como se fosse sua mãe, que Marta chegava ao prédio como se fosse sua casa, que tudo isso era um pouco excessivo para uma empregada doméstica, que Rafael deveria se perguntar se era saudável que suas filhas tivessem esse grau de apego com alguém de quem dependiam economicamente e a quem podiam perder a qualquer momento. Rafael ouviu em silêncio, disse que levaria em consideração, desligou o telefone e seguiu com seu dia. Mas a palavra excessivo ficou flutuando em algum canto de sua mente, onde as coisas que não são processadas esperam que haja tempo. O que Cláudia chamava de excessivo, o que Dona Graciela descrevia, com aquele desconforto vago de quem não sabe exatamente o que a incomoda, mas sabe que algo a incomoda, era na realidade a coisa mais saudável que ocorria naquele prédio. 2 meninas que haviam perdido sua mãe, haviam encontrado alguém que não tentava substituir Polar, mas que preenchia com honestidade e com presença real alguns dos espaços que o luto havia deixado abertos. Esse processo não era patológico, era necessário. Era o tipo de coisa que os livros de psicologia infantil descrevem com termos técnicos, mas que na vida real tem a forma de uma mulher sentada no chão de uma cozinha, ouvindo 2 criaturas contarem a história de um sonho que tiveram, sem olhar o relógio, sem ter outro lugar para ir. O problema não era o vínculo. O problema era que o mundo que rodeava esse vínculo não tinha vocabulário para nomeá-lo sem torná-lo suspeito, porque as relações que cruzam as linhas de classe e de papel sempre incomodam os que vivem de que essas linhas permaneçam onde estão. E no centro de tudo isso, alheia aos comentários do corredor e às ligações das terças-feiras de manhã, Marta continuava fazendo o que havia aprendido, que era a única coisa que valia a pena fazer: estar ali. Chegava pontual. Ficava até tarde quando as meninas precisavam. Preparava o jantar com o cuidado de alguém que sabe que a comida também é uma linguagem, e todas as tardes, sem exceção, encontrava um momento para sentar no chão e deixar que o mundo de Sofia e Isabela a rodeasse completamente. Não pensava se era conveniente, não calculava as consequências, não tinha uma estratégia. Tinha algo mais simples e mais poderoso que qualquer estratégia. Tinha a certeza gravada a fogo nos anos duros que a haviam formado, de que quando uma criança precisa de você e você pode estar, deve estar sem condições,
sem garantias, sem esperar que ninguém a reconheça. E essa certeza, essa decisão silenciosa e cotidiana de dar sem medir, era a raiz invisível de tudo o que depois, quando a tempestade chegasse, ia resultar impossível de apagar. A palavra excessivo não desapareceu. Rafael não o havia decidido conscientemente. Mas as palavras que se plantam na mente, sem que a gente as convide, têm uma maneira de crescer sozinhas, de se enredar nas outras ideias, de colorir tudo o que se olha através delas. Durante os dias que se seguiram à ligação de Cláudia, Rafael começou a observar com uma atenção diferente, não com a atenção de alguém que busca entender, mas com a de alguém que busca confirmar o que já decidiu que é verdade. Chegava ao corredor antes de abrir a porta e escutava. Escutava as risadas, os jogos, o murmúrio contínuo de uma tarde que vivia sem ele. Escutava suas filhas falarem com Marta com uma naturalidade, com uma desenvoltura, com uma confiança que ele não reconhecia em suas vozes quando o procuravam. E isso, essa diferença de tom, essa intimidade que existia em sua própria casa com uma pessoa que ele pagava, começou a instalar-se nele como algo incômodo que não sabia como nomear, mas que também não podia ignorar. Cláudia voltou a ligar na quinta-feira, desta vez com mais informação, ou melhor, com mais interpretações disfarçadas de informação, que é a moeda com que sempre comerciam as pessoas que confundem preocupar-se com controlar. Disse-lhe que havia falado com a professora da escola, que, segundo ela, as meninas desenhavam Marta nos trabalhos de família, que uma vez Isabela havia dito em classe que Marta era sua segunda mãe e que isso, segundo Cláudia, era um sinal de confusão emocional que poderia ser prejudicial a longo prazo para o desenvolvimento das crianças. Usou palavras como apego inseguro e figura de autoridade difusa com o tom de alguém que as havia escutado em algum lugar e as estava repetindo sem saber totalmente o que significavam. Rafael não as conhecia também, mas soavam técnicas, soavam a problema, soavam a algo que devia ser levado a sério. E ele era um homem que levava a sério os problemas, especialmente quando alguém lhe dava um nome para eles. O que nenhum dos dois disse naquela conversa, o que nem Cláudia nem Rafael tinham a honestidade emocional de dizer em voz alta, era a verdade real por baixo de todas essas palavras emprestadas. Que as meninas amavam Marta mais do que ninguém as havia escutado amar alguém desde a morte de sua mãe, e que isso incomodava os adultos que rodeavam aquela casa, precisamente porque era visível demais, real demais, impossível demais de gerenciar com os instrumentos que esses adultos conheciam. O problema não era Marta. O problema era que o amor das meninas por Marta era um espelho, e os espelhos são incômodos quando refletem ausências que se prefere não olhar. Mas Rafael não tinha o vocabulário para essa análise, e Cláudia não tinha o interesse. Assim, continuaram falando de apego inseguro e de figuras difusas. E a conversa terminou com Rafael prometendo que avaliaria, que tomaria decisões se fosse necessário, que tinha tudo sob controle, que sempre tinha tudo sob controle. Dona Graciela, que nunca precisou que ninguém lhe pedisse sua opinião para oferecer, ela lá, cruzou com Rafael na garagem naquele mesma sexta-feira de manhã e aproveitou os 3 minutos do trajeto até a rua para lhe dizer, com aquela mistura de carinho e veneno suave, que os vizinhos de toda a vida têm, que as meninas a chamavam aos gritos da janela quando viam Marta chegar, que era muito bonito, claro que sim, mas que às vezes parecia que confundiam a empregada com a mãe, e que a gente nunca sabia se isso era completamente saudável, não é? Rafael assentiu sem dizer nada, subiu no carro e arrancou com a mandíbula levemente apertada daquele modo que tinha quando algo o irritava e não queria que se notasse. Não respondeu a Dona Graciela. Não lhe deu a razão nem a tirou, mas a frase ficou com ele, todo o caminho até a primeira reunião do dia, pousada em algum lugar entre o peito e a garganta, como uma espinha que não dói o suficiente para ser extraída, mas que não deixa de lembrar que está ali. Em casa, Marta não sabia nada disso. Ou talvez soubesse com aquela parte do corpo que sabe as coisas antes que a mente as processe, com aquela sensibilidade específica que desenvolvem as pessoas que viveram muito em casas alheias e que aprendem a ler o clima emocional de um lar, com a mesma precisão com que um marinheiro lê o céu antes de uma tempestade. Havia algo diferente na maneira como Rafael a olhava quando se cruzavam no corredor, algo que não era hostilidade aberta, porque Rafael não era dos que expressavam as coisas abertamente quando podiam guardar-las, mas uma frieza nova mais densa que a frieza habitual,
como se a temperatura de seu trato tivesse baixado 1 ou 2 graus, sem que ninguém tivesse dito nada. Marta notou que ele começou a chegar antes, que algumas noites ficava no escritório com a porta aberta em vez de fechada, como se quisesse ouvir o que acontecia sem participar. Notou que ele olhava suas filhas de uma maneira diferente também, não com mais afeto, mas com mais atenção, como alguém que está coletando evidências de algo que ainda não sabe como formular. Foi numa terça-feira à tarde quando Marta encontrou na cozinha um folheto que não estava lá na noite anterior. Era de uma agência de profissionais do lar, um daqueles folhetos com fotografias de pessoas sorridentes e letras coloridas que prometem profissionais capacitados, descrição garantida, referências verificadas. Estava sobre a bancada da cozinha junto à cafeteira, no lugar onde Rafael deixava as coisas que queria que ela visse, sem ter que dizer, elas diretamente. Marta o olhou por um momento, pegou-o, leu-o com a calma específica de alguém que não está surpresa, que talvez esperava há dias algum sinal de que o chão se movia sob seus pés. Depois o colocou de volta exatamente onde estava. Lavou as mãos e começou a preparar o lanche das meninas com os mesmos movimentos de sempre, com a mesma precisão de sempre, sem que nada em sua postura revelasse o que acabara de ocorrer em seu interior. Mas suas mãos, aquelas mãos que sempre tiveram a firmeza das mãos de alguém que sabe o que faz, tremeram um pouco enquanto cortava a fruta. Só um pouco. Só um segundo, só o suficiente para que ela sentisse. Sofia viu. Sofia sempre via tudo. Estava sentada no banco alto da cozinha, com os pés balançando no ar, observando Marta com aquela atenção tranquila e total, que era sua maneira de estar no mundo. E viu o tremor. Não disse nada de imediato. Esperou com a paciência de alguém que sabe que as coisas importantes precisam de seu tempo para chegar. Depois, quando Marta lhe passou o prato, a pegou pelo pulso com os dedos pequenos e a olhou diretamente nos olhos e perguntou com uma voz que não era de pergunta, mas de declaração. Você vai embora? Não havia medo naquela voz. Havia algo pior que o medo. Havia resignação. A resignação de alguém que já aprendeu que as pessoas que ama se vão, que o mundo funciona dessa maneira, que o que se tem não fica. Marta aguentou aquele olhar por um segundo que durou muito mais que um segundo, e disse que não. Disse com uma firmeza que naquele momento era verdade, que ela queria que fosse verdade, que precisava que fosse verdade, mas o folheto continuava sobre a bancada e as duas sabiam. O que Rafael estava fazendo não era crueldade calculada, era algo mais difícil de combater que a crueldade, porque a crueldade ao menos tem uma forma reconhecível que pode ser nomeada e enfrentada. O que Rafael estava fazendo era gerenciar. Estava aplicando à sua vida pessoal a mesma lógica que aplicava à sua vida profissional. Identificar um elemento que gera dependência não planejada, avaliar o risco dessa dependência, tomar medidas preventivas antes que o problema se torne mais custoso de resolver. Em sua cabeça, o que fazia era proteger suas filhas de um apego que podia machucá-las. Não lhe ocorria, não podia lhe ocorrer ainda que o dano real não era o apego das meninas a Marta, mas sua própria incapacidade de ver que esse apego era sintoma de algo que ele nunca havia querido olhar. Que suas filhas estavam há 2 anos sozinhas em uma casa cheia de silêncios e que Marta era a única pessoa que havia tido a coragem de ficar no chão com elas. Cláudia apareceu naquele sábado com a determinação de quem vem para resolver um assunto. Chegou com café, com a melhor intenção do mundo e com uma lista não escrita de razões pelas quais era necessário fazer uma mudança. Sentou-se na cozinha com Rafael enquanto Marta estava no andar de cima dando banho nas meninas e falou naquele tom baixo e sério que as pessoas adotam quando querem que o que dizem soe a conselho e não a intromissão. Disse que havia pesquisado um pouco, que havia encontrado uma senhora muito recomendada, que tinha 20 anos de experiência com crianças, que suas referências eram impecáveis, que as meninas se adaptariam rápido, que as crianças sempre se adaptam. Disse que era o melhor para todos, que era o mais saudável, que o mais importante era que as meninas tivessem estabilidade. E Rafael a escutava com os cotovelos sobre a mesa e a vista fixa no café, sem dizer que sim, mas sem dizer que não, que é a maneira que os homens como ele têm de decidir sem ter que assumir a responsabilidade da decisão diante de ninguém. De cima vinha o som da água e as vozes das meninas e a voz de Marta misturada com a delas, naquela conversa de banho que tinham todas as noites, cheia de perguntas absurdas e respostas inventadas e risadas que se filtravam através do teto,
com a mesma facilidade com que a luz se filtra através de uma janela. Rafael ouviu. Cláudia também. E Cláudia baixou um pouco a voz, como se a alegria de cima fosse algo que era necessário não interromper, mas também não validar demais. E disse que era exatamente a isso que se referia, que aquele nível de intimidade não era apropriado para uma relação de trabalho que cedo ou tarde causaria um problema. Rafael assentiu devagar. Continuou olhando o café e, em cima, sem saber nada do que se falava embaixo, Sofia perguntou a Marta se os peixes também tinham sonhos. E Marta respondeu que sim, que sonhavam com a água. E as duas riram disso por um tempo que o mundo de baixo não soube medir. A decisão não foi tomada em voz alta naquele sábado. Rafael não disse nada definitivo diante de Cláudia. E Cláudia foi suficientemente astuta para não pressionar mais do que já havia pressionado. Mas quando Cláudia foi embora e a casa ficou em silêncio e as meninas já dormiam, Rafael foi ao escritório, abriu a gaveta da escrivaninha e tirou o contrato de trabalho de Marta. Leu-o com a mesma atenção fria com que lia qualquer documento que estava prestes a resolver. Havia uma cláusula de rescisão, estava redigida com clareza, não exigia explicação extensa nem período de aviso prévio longo. Rafael pegou a caneta, segurou-a sobre o papel por um momento que tinha o peso de todas as tardes de glitter e tinta e risadas que nunca havia entendido, e que agora, em vez de aprender a entender, estava prestes a eliminar. E então assinou com a mesma eficiência, com a mesma certeza, com a mesma frieza com que aquele homem havia tomado sempre as decisões que mais custaram aos outros e menos custaram a ele. Lá fora a cidade seguia. Aqui dentro, algo que levou 2 anos para se construir, estava prestes a desmoronar em um papel de 3 páginas. Na noite anterior, enquanto dobrava a última camisa limpa sobre a cama de seu quarto alugado, Marta tomou uma decisão tão silenciosa que quase não a sentiu chegar. Não foi dramática. Não veio acompanhada daquela clareza heróica que aparece nas histórias quando alguém escolhe o bem sobre o medo de maneira brilhante e instantânea. Veio de algo mais honesto e mais antigo, do cansaço de carregar durante anos o peso do que não se diz e da certeza finalmente tão clara que doía de que havia uma única coisa que não podia se permitir deixar sem fazer, mesmo que lhe custasse tudo o que lhe restava. Acordou antes do alarme, vestiu a roupa de sempre, pegou o metrô das 6h45, caminhou os últimos 3 minutos até o prédio de Rafael Andrade, como havia feito todas as manhãs durante 2 anos, sem se apressar, sem duvidar, com a calma específica de alguém que tomou uma decisão irrevogável e entende em algum lugar profundo do corpo que essa calma é a forma mais perigosa e mais poderosa de liberdade que existe. Sofia abriu a porta antes que Marta terminasse de tocar a campainha. Estava de pijama, com o cabelo solto e os pés descalços sobre o mármore frio, e a olhava com aquela seriedade sua que sempre parecia pertencer a alguém 3 vezes mais velha. Não disse bom dia, não perguntou nada, apenas estendeu a mão e pegou a de Marta com os dedos pequenos e firmes. E assim, sem palavras, puxou-a para dentro da casa como se tivesse medo de que o mundo lá fora a fosse reclamar antes do tempo. Isabela estava sentada no degrau da escada interna, com o caderno de desenho aberto sobre os joelhos e o lápis quieto sem desenhar. As 2 meninas tinham aquele olhar que Marta reconhecia muito bem, o olhar de quem passou a noite esperando algo que não queria que chegasse. Não era preciso dizer nada. As 3 sabiam com aquela certeza muda que compartilham as pessoas que se amam de verdade quando o tempo que lhes resta se torna visível, e o ar entre elas adquire o peso específico das coisas que não podem ser detidas. Marta preparou o café da manhã como sempre. Os mesmos movimentos, a mesma sequência precisa, a mesma mão firme que cortava a fruta e aquecia o leite e colocava as xícaras no lugar exato onde as meninas esperavam encontrá-las. Mas algo era diferente naquela manhã. Algo que não estava nos gestos, mas por baixo deles, na intenção que os sustentava. Porque pela primeira vez em 2 anos, Marta não estava fazendo o café da manhã como quem cumpre uma responsabilidade. Estava fazendo como quem entrega um presente, sabendo que é o último. Cada movimento tinha o peso da consciência. Este é o último suco que vou preparar para vocês com estas mãos. Esta é a última fruta que vou cortar nesta cozinha que aprendi a conhecer melhor que a minha. Não pensou com essas palavras exatas, mas o corpo o sabia e as meninas o sabiam também. E comeram devagar, sem o ruído habitual, com os olhos postos em Marta, com uma atenção que era ao mesmo tempo gratidão e súplica,
E o começo silencioso de uma despedida que nenhuma das três sabia ainda como pronunciar. Depois do café da manhã, quando o relógio da cozinha marcava 9h15 e a manhã ainda pertencia só a elas três, Marta foi ao armário do corredor, pegou a caixa de aquarelas, colocou-a sobre a mesa da sala de jantar e disse com uma voz completamente normal: "Vamos pintar algo que fique." As meninas a olharam um segundo, e depois Isabela abriu a caixa, e Sofia foi buscar o papel grosso que guardavam para as ocasiões especiais, e sem que ninguém o tivesse declarado, as três souberam que esta era uma dessas ocasiões. O que se seguiu durante a hora seguinte não foi apenas um jogo. Foi um ritual feito de cor e silêncio e palavras ditas em voz baixa. Marta se sentou no chão com as pernas cruzadas e lhes falou de coisas que nunca havia dito em voz alta naquela casa. Que as amava, que não havia nada que tivessem feito de errado, que o amor verdadeiro não desaparece quando as pessoas se vão, porque não vive nos lugares, mas nas pessoas, e que Lúcia, sua Lúcia, também as amava, embora nunca tivesse tido a oportunidade de conhecer-las. Foi Sofia quem fez a pergunta que vivia por baixo de tudo o mais. Fê-la sem rodeios, com aquela franqueza direta que tinha quando decidia que a verdade era mais importante que o conforto de não sabê-la. "Você vai ficar bem quando for embora?" Marta deixou o pincel sobre a paleta, olhou as duas meninas, uma e depois a outra, com aquela atenção total que lhes havia dado sempre, sem se apressar, sem protegê-las, e escolheu naquele segundo não mentir-lhes. Disse-lhes que sim, que havia aprendido a ficar bem de coisas que pareciam impossíveis de sobreviver, e que o que haviam construído juntas nesses 2 anos era uma das razões pelas quais sabia que podia continuar fazendo-o. Disse-lhes que o que sentiam era real, e que tinham todo o direito do mundo de senti-lo, que a dor não era sinal de que algo estava errado, mas de que algo havia sido verdadeiro. Isabela pegou sua mão sem dizer nada. Sofia continuou pintando, e Marta compreendeu com uma clareza que atravessava o peito, que havia dito o que precisava ser dito, e que agora restava a parte mais difícil. Ouviu a chave na fechadura às 11h20. Demasiado cedo para ser habitual, demasiado deliberado para ser casual, Marta não se moveu do chão. Ouviu os passos de Rafael atravessarem o corredor, pararem um segundo em frente à sala, seguirem para a cozinha, voltarem. E então ele apareceu no batente da sala de jantar, com o terno da reunião da manhã, ainda impecável, e um envelope na mão que Marta reconheceu sem necessidade de que lhe mostrassem, porque o peso do que aquele envelope continha, ela sentira desde que encontrara o folheto sobre a bancada dias atrás. Rafael a olhou. Olhou as meninas, olhou a bagunça de cores e papéis sobre a mesa, e disse com aquela voz que usava para as coisas que já havia decidido: "Dona Marta, pode vir um momento?" As meninas levantaram a vista. Sofia apertou os lábios daquela maneira que tinha quando guardava algo que queria dizer e decidia não dizê-lo. Marta colocou o pincel com cuidado. Levantou-se do chão com a lentidão que não era fraqueza, mas consciência, e antes de sair da sala de jantar, dirigiu às duas um olhar que continha tudo o que não podia dizer diante do pai. O que ocorreu no escritório de Rafael durou menos de 10 minutos. Ele estendeu o envelope. Explicou com a eficiência aprendida dos homens que confundiram por tempo demais a frieza com a fortaleza, que havia decidido terminar a relação de trabalho, que o pagamento integral da rescisão era completo, que ela teria referências impecáveis. Marta pegou o envelope, segurou-o nas mãos sem abri-lo, e então fez o que Rafael não esperava, o que a própria Marta não havia calculado, até que as palavras já estavam no ar. Falou não com raiva, não com reproches, nem com a amargura de alguém que exige reconhecimento. Falou com a precisão tranquila de alguém que sabe que não tem nada a perder e que precisamente por isso pode dizer a verdade sem que o medo a filtre. Falou-lhe de Sofia, de como aprendeu a não pedir coisas para não incomodá-lo, de como prendia a respiração quando ele chegava tarde, e ela escutava seus passos no corredor, perguntando-se que temperatura o ar traria naquela noite. Falou-lhe de Isabela, dos desenhos que fazia sozinha no meio da tarde com o mesmo vazio no centro que ninguém havia querido ver. Falou-lhe do que aquelas duas meninas de 6 anos carregavam sozinhas há 2 anos e do que precisavam dele. Não dela, mas especificamente dele, seu pai, a única pessoa no mundo que podia dar-lhes o que nenhum salário do mundo podia comprar. Rafael não respondeu. Ficou com os papéis na mão e a vista fixa em algum ponto atrás de Marta,
com aquela rigidez tensa dos homens que estão ouvindo algo que não querem ouvir e que também não podem deixar de ouvir. Não a interrompeu, não a deteve no meio da frase, deixou-a terminar. E quando Marta terminou, o silêncio do escritório tinha um peso diferente do de antes, mais carregado, mais incômodo, cheio de coisas que não encontravam ainda como sair. Marta deixou o envelope na escrivaninha, pegou o avental do gancho atrás da porta da cozinha, pegou a bolsa, saiu para o corredor e encontrou as meninas paradas em frente à porta do escritório, com os pés descalços e as mãos ainda manchadas de tinta, olhando-a com aquela quietude que as crianças reservam para os momentos que sabem que vão lembrar para sempre. Marta agachou-se em frente a elas e lhes disse as últimas palavras em voz tão baixa que o mundo lá fora não pôde ouvi-las. Depois cruzou o corredor, abriu a porta do apartamento e saiu sem chorar, sem se voltar, com os dedos ainda manchados de azul, igual à primeira tarde, como se a cor tivesse ficado ali para lembrar que algo dela permanecia naquele lugar, embora o lugar já não fosse seu e nunca havia precisado ser para importar. Quando a porta do apartamento se fechou atrás de Marta, o som que deixou foi completamente comum. Não foi uma batida forte. Não foi o golpe dramático que marcam as cenas de ruptura nas histórias que exigem que os finais sejam ruidosos. Foi o clique suave e seco de um mecanismo que fecha, que garante que se está uma dentro, uma fora, com a mesma indiferença com que faz o mesmo 200 vezes por ano. Mas naquela sala, naquele apartamento onde o glitter continuava grudado no mármore e os pincéis ainda estavam úmidos sobre a mesa da sala de jantar, aquele clique pequeno produziu um silêncio tão denso e tão absoluto que Rafael o sentiu nos pulmões antes de processá-lo com a mente. Ficou no corredor por um segundo, com o envelope ainda na mão, com o pagamento da rescisão assinado e a consciência intacta, convencendo-se de que o que acabara de fazer era o correto, que havia sido necessário, que as coisas voltariam ao seu lugar, que sua casa, sua ordem, seu controle continuariam funcionando como sempre haviam funcionado, com a eficiência silenciosa dos mecanismos bem calibrados. Disse a si mesmo tudo isso e entrou na sala e as encontrou. Sofia e Isabela estavam na sala de jantar, exatamente onde Marta as havia deixado, sentadas em frente à mesa cheia de papel e tinta, com os pincéis na mão e os olhos fixos em Rafael, com uma expressão que ele não soube ler de imediato, porque nunca havia visto aquela expressão em nenhum rosto, e muito menos nos rostos de suas filhas. Não era raiva. Não era o choro que havia esperado. Aquele choro manejável e previsível que as crianças usam quando não conseguem o que querem e que os adultos sabem esperar com paciência até que passe. Era outra coisa. Era o olhar de alguém que acaba de ver algo que não pode desver, que cruzou uma fronteira sem retorno e o sabe, que arquivou uma informação nova em algum lugar do interior onde se guardam as verdades que mudam a maneira como o mundo se organiza. Rafael lhes perguntou se haviam tomado café da manhã. Perguntou se tinham fome, falou-lhes com a voz que usava, quando queria que as coisas voltassem à normalidade pelo simples expediente de tratá-las como se já fossem normais. As meninas não responderam, não desviaram os olhos. Apenas o olhavam com aquela quietude que era o mais parecido com uma pergunta que ele não sabia como responder. O primeiro dia foi assim. Rafael o classificou como birra, com o mesmo reflexo ordenador com que classificava os problemas na empresa. Identificar a causa, minimizar o impacto, esperar que o ciclo se esgote. Falou-lhes da nova senhora que viria, de que tudo continuaria igual, de que era o melhor para todos. Sofia o olhou com uma calma que desconcerta. Aquela calma sua que sempre parecia pertencer a alguém 3 vezes mais velha, e disse com uma voz sem bordas nem raiva: "Estamos esperando que Marta volte." Não como demanda, não como chantagem emocional, como declaração de fato, como se a espera fosse simplesmente a única postura lógica disponível e ela a estivesse descrevendo com a neutralidade de um boletim meteorológico. Rafael não teve resposta para isso. Tentou encontrá-la, enquanto preparava o jantar sozinho pela primeira vez em 2 anos, enquanto reaquecia algo que não lembrava ter comprado, enquanto escutava o silêncio do andar de cima, onde 2 meninas que sempre faziam barulho não estavam fazendo nenhum. Aquela noite não dormiu bem. No dia seguinte disse a si mesmo que passaria. Não passou. O segundo dia foi mais pesado. As meninas desceram para o café da manhã, sentaram-se em seu lugar habitual e olharam os pratos com aquela distância leve, mas real. Não porque o corpo o rejeite,
mas porque há algo mais importante que comer. Rafael tentou várias coisas que havia aprendido ao longo dos anos que funcionavam com problemas que se resolviam com recursos. Prometeu uma viagem. Falou da possibilidade de um cachorro se comportassem bem. Perguntou-lhes o que queriam que mudasse. Isabela, que raramente usava as palavras quando tinha outro idioma disponível, pegou o lápis da mesa, desenhou uma figura em um guardanapo e o empurrou para ele sem dizer nada. A figura tinha o cabelo preso e um avental. Não era uma demanda, era uma explicação. Rafael a olhou por um tempo, a dobrou e a guardou no bolso do paletó com o gesto automático de quem recebe um papel importante em uma reunião e não tem ainda o contexto para saber o quanto importa. O gesto foi tão mecânico, tão alheio ao que o guardanapo queria lhe dizer, que Isabela o viu e não voltou a tentar comunicar-lhe nada com desenhos naquele dia. No terceiro dia chegou o Dr. Cardoso. Rafael o chamou com a mesma eficiência com que teria chamado um técnico para um sistema que falha. Há um problema. Preciso de alguém que o diagnostique, que me diga o que começar a substituir. O doutor. Cardoso conhecia as meninas desde que tinham 2 anos, desde antes de perderem a mãe, desde antes que a vida daquela família tomasse a forma que tinha agora. Era um homem que havia aprendido a ler as crianças, não através dos sintomas, mas através do que os sintomas não dizem. E o que leu em Sofia e Isabela naquela quarta-feira de manhã, ele disse com uma clareza que não deixava espaço para a interpretação. Suas filhas não estão doentes, elas estão de luto e já perderam demais para a idade delas. Rafael o escutou de pé junto à janela do escritório, com a vista na cidade abaixo e as mãos nos bolsos. E algo naquela frase fez o que nenhuma reunião de diretoria havia conseguido em anos. O parou não fisicamente, mas internamente. Naquele lugar onde os homens que sempre estão em movimento guardam tudo o que não se permitem sentir, enquanto o movimento os protege de ter que fazer. O médico foi embora. As meninas voltaram para o quarto. Rafael ficou sozinho no escritório, com a pergunta que nunca havia querido fazer, porque a resposta exigia um tipo de honestidade que não havia cultivado. Quanto eu não sabia das pessoas que viviam sob o meu próprio teto? Foi à sala de jantar ainda sem saber exatamente o que procurava, como se o espaço onde havia ocorrido a última tarde com Marta tivesse alguma resposta que ele ainda não havia sabido ver. A mesa ainda estava com os restos do trabalho daquela manhã, os papéis ainda ali, alguns com cores secas, alguns ainda úmidos nos cantos. Rafael começou a recolhê-los com os movimentos mecânicos de alguém que ordena sem pensar, empilhando-os por tamanho, devolvendo ao mundo a superfície limpa que sua mente precisava como condição de funcionamento. E então, entre os papéis, encontrou um que estava dobrado. Dobrado com cuidado, com a deliberação específica de quem dobra algo que quer preservar, não jogar fora. Segurou-o 1 segundo antes de abri-lo. Algo naquela dobra, naquele cuidado pequeno e evidente, lhe disse antes de ver o conteúdo que o que havia dentro importava de uma maneira diferente dos demais. Abriu-o. Havia 3 figuras. Marta no centro, desenhada com o cabelo preso e o avental, reconhecível com aquela imediatez que os desenhos de crianças têm quando a intenção é mais poderosa que a técnica. Sofia à esquerda com o cabelo longo e a postura reta que a identificava mesmo em papel de giz de cera. Isabela à direita, menor no desenho, com o caderno na mão, e acima das 3, traçada com menos segurança, com as bordas incertas de alguém que desenha algo que quer imaginar mais do que pode recordar. Havia uma 4ª figura, menor, um pouco separada, como alguém que olha de um lugar levemente à parte, mas que pertence ao grupo com a mesma certeza que os demais. Acima dessa figura, escrita a lápis com as letras tortas de quem está aprendendo que as palavras têm forma, a filhinha da Marta. Rafael segurou aquele papel. As meninas haviam encontrado a verdade da maneira como só as crianças encontram as verdades que os adultos aprenderam a esconder, sem procurar, las, com a sensibilidade direta dos que ainda não sabem que há coisas que não se devem ver. E não só a haviam encontrado, a haviam integrado, lhe haviam dado um lugar, haviam desenhado a filha morta de uma mulher a quem ele pagava um salário dentro do coração de sua família, com a naturalidade absoluta com que as crianças fazem as coisas verdadeiras. O que aquele papel devolveu a Rafael não foi culpa, ou não foi só culpa, foi algo mais difícil de suportar que a culpa, porque a culpa ao menos tem uma forma conhecida, tem bordas,
tem um processo relativamente legível que vai do reconhecimento à reparação. O que aquele papel devolveu foi a imagem completa do que havia estado olhando sem ver durante 2 anos. Uma mulher que havia perdido sua filha e que cada manhã cruzava 4 estações de metrô para chegar a uma casa onde havia 2 meninas com o mesmo vazio que ela e que, sem que ninguém lhe pedisse, sem que ninguém lhe pagasse por isso, sem que ninguém lhe garantisse que não perderia também isso, havia preenchido esse vazio com tudo o que tinha. Havia dado a Sofia e Isabela a única coisa que Marta sabia que funcionava quando a dor se tornava muito silenciosa para ignorar. Presença, tempo, o tipo de atenção que não tem agenda, e ele a havia olhado com frieza do batente da porta. Havia pronunciado 10 palavras, e havia apagado 2 anos disso como se fosse uma partida de um extrato de conta que já não justificava seu custo. O papel tremeu um pouco em suas mãos. Ou talvez foram as mãos que tremeram. Não soube distinguir. Não importava. Sofia apareceu na porta da sala de jantar. Estava descalça com o pijama ainda vestido, embora já passasse do meio-dia, e o olhava dali com aquela expressão que ele havia visto durante 3 dias e que finalmente, com o papel dobrado na mão, começava a entender. Não era fúria, não era reclamação. Era algo que era ao mesmo tempo pergunta e veredito. Agora você vê. Rafael a olhou e então, pela primeira vez desde que a porta do apartamento havia se fechado com aquele clique comum 3 dias atrás, as defesas daquele homem que havia confundido por 44 anos a fortaleza com a distância cederam em algum ponto invisível e profundo. Não de repente, não de maneira dramática, com a lentidão específica do gelo, quando a água lembra que pode se mover, ele se agachou até ficar na altura de Sofia e a olhou nos olhos. Aqueles olhos que tinham a mesma forma que os de sua mãe e a mesma paciência que Marta. E disse uma única coisa sem buscar o começo nem o fim. Que sentia muito, que havia cometido um erro, que precisava encontrar Marta. Sofia não respondeu de imediato. Depois assentiu devagar com a seriedade de quem aceita um reconhecimento que esperava há tempo. E atrás dela, do degrau da escada, onde sempre se sentava para observar, Isabela abriu o caderno de desenho, pegou o lápis e começou a desenhar novamente, pela primeira vez em 3 dias. Rafael saiu do apartamento com o desenho dobrado no bolso do paletó e a certeza incômoda de que não havia nenhuma reunião, nenhum acordo, nenhuma decisão de diretoria que pudesse ser feita antes desta. Desceu à garagem, ligou o carro e dirigiu por 20 minutos por uma cidade que sempre havia atravessado como um trajeto entre 2 pontos, sem prestar atenção ao que havia no meio. Desta vez olhou. Olhou o bairro quando chegou. As ruas estreitas e limpas. As janelas com vasos de plantas. O mercado da esquina, onde uma senhora mais velha arrumava laranjas em uma pirâmide perfeita, com a concentração de alguém que encontra dignidade nos pequenos detalhes. Estacionou em frente a um prédio de 4 andares, sem porteiro, e subiu a pé até o 3º. Não mandou mensagem, não ligou. Bateu na porta com os nós dos dedos, com a mesma simplicidade com que se bate na porta de alguém quando não há como preparar o que vem depois, quando a única coisa que resta é se apresentar e dizer a verdade sem adorno. Marta abriu a porta com o avental, porque estava cozinhando, com aquele avental que não era o da casa de Rafael, mas o seu. O que tinha uma mancha antiga no canto esquerdo que nunca havia saído completamente, e que ela nunca havia jogado fora, porque tinha a textura específica das coisas que sobrevivem sem pedir permissão. Ela o olhou sem surpresa e sem expectativa, com a mesma calma com que o havia olhado sempre. Aquela calma que não era resignação, mas a forma que a dignidade tem de ficar de pé quando o mundo tentou várias vezes derrubá-la. Rafael abriu a boca e a fechou uma vez antes de falar, algo que Marta nunca havia visto aquele homem fazer. Aquele homem que sempre tinha as palavras corretas na ordem correta, no momento correto, aquele homem para quem a linguagem era um instrumento de controle e não de verdade. E então falou, não com a voz das reuniões nem com a voz dos contratos, mas com a voz de alguém que esteve carregando algo muito pesado por tempo demais e finalmente entende que soltá-lo não é fraqueza. Disse-lhe que havia se enganado. Não o envolveu em condições nem em contexto, nem no tipo de desculpa que, na verdade, é uma justificativa com um sinto muito no começo para que pareça outra coisa. Disse-o com a forma mais difícil e mais honesta que essa frase tem, sem agenda, sem expectativa de resposta, sem a negociação implícita de quem pede perdão,
esperando que a outra pessoa o liberte do desconforto de tê-lo necessitado. Disse-lhe que havia demitido a pessoa mais importante na vida de suas filhas por um chão manchado de glitter, que havia passado 2 anos pagando alguém para fazer o que ele deveria estar fazendo e que nem sequer havia tido a decência básica de VLEA. Disse-lhe que sabia sobre Lúcia, não com o tom de alguém que usa a dor alheia como alavanca, mas com o tom de alguém que finalmente está olhando a pessoa inteira que tem à sua frente com toda a sua história, com todo o seu peso, com tudo o que carregou dentro de sua casa, sem que ninguém lhe perguntasse. Marta o escutou até o final, e depois de um silêncio que teve o peso e a textura de todas as coisas que se guardam durante anos no corpo, antes de poderem ser soltas, assentiu. No dia em que Marta voltou, as meninas não correram para recebê-la. Não gritaram seu nome da janela como faziam quando a viam chegar pela rua. Sofia estava sentada no degrau da escada interna quando ouviu a chave na fechadura, e Isabela estava na sala de jantar com o caderno aberto e o lápis na mão sem desenhar, naquela postura de espera que havia tido por dias. As duas ficaram quietas enquanto a porta se abria. E quando Marta entrou com o casaco vestido e a bolsa no ombro, e os sapatos gastos, mas sempre em ordem, as duas meninas a olharam por um segundo que teve a solenidade dos momentos que o corpo sabe que vai lembrar para sempre. Depois, Isabela largou o lápis. Depois, Sofia levantou do degrau e as duas caminharam em direção a Marta sem correr, com aquela seriedade estranha que tinham quando algo era importante demais para tratar com leveza, e ficaram paradas em frente a ela com as mãos ao lado do corpo e os olhos nos dela. Marta se agachou. As abraçou as duas ao mesmo tempo com os braços que haviam aprendido a forma exata de 2 corpos pequenos que precisavam ser sustentados. E as 3 ficaram assim, quietas, sem palavras, no corredor daquela casa que havia aprendido a ter temperatura só quando Marta estava dentro. Rafael as viu do batente da sala. Não disse nada. Não havia nada a dizer que não o diminuísse. O que mudou naquela casa não ocorreu de repente, porque as coisas verdadeiras não mudam de repente. Mudam da maneira como o clima muda. Quando chega uma estação nova, devagar, sem anúncio, com dias que ainda se parecem com o inverno, embora o inverno já tenha terminado. Rafael começou a chegar antes, não sempre, porque tinha uma vida profissional que não desaparecia porque ele tivesse tido uma revelação no corredor de sua casa, mas começou a escolher, quando havia algo a escolher, chegar. Começou a sentar no chão, desajeitado no começo, com aquela rigidez específica dos corpos que estão há anos sem sentar no chão e que esqueceram como fazê-lo, sem que pareça uma atuação. Começou a tolerar a bagunça e depois, com o tempo, a procurá-la, porque aprendeu o que Marta sabia desde sempre, que a bagunça é o sinal de que as pessoas naquela casa estão vivas emocionalmente e que um chão limpo comprado a preço de silêncio é a coisa mais cara que existe. As meninas o foram deixando entrar devagar, com a cautela específica de quem aprendeu que o acesso ao lugar onde vive o que importa de verdade não se exige, se ganha. E que ganhar, lo requer tempo e constância e a vontade de sentar no chão, mesmo que o terno amasse. Marta continuou chegando às terças-feiras às 7 da manhã. Continuou caminhando as 4 estações de metrô. Continuou pendurando o casaco no gancho atrás da porta da cozinha. Continuou preparando o café da manhã com a mesma sequência precisa de sempre. Mas algo havia mudado que não estava nos movimentos, mas por baixo deles, havia mudado o peso do que não se diz. Já não havia um folheto sobre a bancada, já não havia uma temperatura de frieza nova no trato do corredor, já não havia um homem que olhava sem ver, que pagava sem reconhecer, que vivia no mesmo espaço, sem habitar realmente nenhum dos vínculos que esse espaço continha. Rafael perguntou seu sobrenome. Perguntou-lhe uma manhã na cozinha enquanto ela preparava o café da manhã, e ele esperava o café com uma naturalidade deliberada que era o mais próximo da vergonha que aquele homem sabia expressar. Marta o olhou um segundo e respondeu, e ele o repetiu em voz baixa, como se fixá-lo na memória exigisse ouvi-lo 2 vezes, como se 2 anos de não sabê-lo pudessem ser compensados com aquele gesto pequeno que não compensava nada, mas que era o único lugar de onde podia começar a reparar o que havia se quebrado. Não era suficiente, mas era o princípio de algo que antes não existia, a decisão de ver. A última imagem desta história não tem música dramática nem discursos de encerramento que expliquem o que o espectador já sente. Tem glitter no chão de mármore, o mesmo que nunca terminou de sair completamente e que com o tempo pararam de tentar tirar.
Tem tinta nas almofadas brancas que o decorador escolheu com catálogo em mãos e que agora tem a cor específica de uma vida que foi vivida de verdade dentro delas. Tem duas meninas completamente perdidas em um jogo que não tem regras claras. E Marta no centro rindo com aquela risada que vem do corpo inteiro e que só existe quando ninguém está olhando, exceto que agora alguém sim está olhando, e não desvia os olhos e não pronuncia nenhuma sentença. Rafael está sentado no chão de sua própria sala, com as pernas cruzadas e a gravata solta e um pincel na mão que não sabe como usar, aprendendo em tempo real o que Marta aprendeu há décadas na escola que não tem nome em nenhum catálogo, que o amor não se administra, não se delega, não se otimiza, que há coisas que só existem se a gente desce ao chão, que a pessoa mais invisível em uma casa pode ser ao mesmo tempo a que sustentou tudo o que naquela casa valia a pena sustentar, e que reconhecer isso, vê-la de verdade, tratá-la com a dignidade que sempre mereceu, não é generosidade, é simplesmente justiça.